Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas nossas previsões diárias de hoje, dia 15 de junho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixe o like, inscreva-se, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Olhando, o que aconteceu aí entre os dias 12, 13 e 14, a gente vê que o tempo seco realmente ele tem prevalecido cada vez mais e mais aqui na região central do país e na região sul. O que acontece é que a passagem desse próximo sistema, que está previsto a partir do dia 17, dia 18, deve realmente trazer uma chuva na região centro-sul. Porém, até lá, a gente não tem nenhum total pluviométrico previsto pelos modelos, principalmente na região central e na região sul do país, né? Então, a frente que passou pela região sul, ela continua avançando sobre o Oceano Atlântico e já começa a interagir aqui sobre a região da costa leste do Nordeste. Então ela veio, em direção à região equatorial, interagiu aqui um pouco com a região sudeste e agora ela já começa a interagir cada vez mais sobre a região da costa leste do Nordeste, principalmente pelas perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste. Como a gente já tem observado nas últimas previsões, a Zicite ela está realmente mais localizada aqui ao norte da linha do Equador e ela acaba interagindo mais com as chuvas na região aqui do norte da América do Sul do que em si com o norte do país. Então a gente tem ainda uma interação, uma chuva ocorrendo, mas ela já está mais localizada na parte mais central da Amazônia e norte da região norte do país, ok? E também aqui a gente ainda tem algumas ondas de leste atuando sobre a costa norte do Nordeste. Observando agora a previsão para os próximos 7 dias, a gente vê aqui claramente o modelo mostrando a passagem daquele sistema frontal que eu venho comentando, interage um pouco aqui com o jato de baixos níveis e traz uma chuva bem significativa, principalmente entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e a região sul do Paraná. Então a gente vê claramente esse tipo aqui desse sistema. Depois esse sistema ele deve evoluir um pouco e atingir mais aqui a região incremental Itaipu, região do Paranapanema, porque como o horizonte dessa previsão vai até o dia 22, são 7 dias, quando a gente olha o horizonte de 10 dias, a gente tem uma chuva aí chegando lá já para o dia 23, 24, mais aqui na região incremental Itaipu. Esse é um padrão típico que acontece nessa época do ano. Então a gente está tendo aí um padrão de chuvas na região sul bem próximo ao que a gente espera em período de neutralidade, já que o Oceano Pacífico, a tendência agora é ter uma perspectiva de mais neutralidade do que sim de algum fenômeno laninha, pelo menos até o final do ano. As previsões mostram essa última noção. Claro que pode mudar, então a gente tem que acompanhar isso, principalmente quando a gente fala de clima a cada 15 dias, mas na previsão do tempo diariamente a gente consegue perceber algumas nuances. Costa leste do Nordeste apresentando ainda uma interação com as chuvas, principalmente pela passagem dessa última frente, que já está interagindo com os alísios de Sudeste. Zecite, mais aqui próximo a 5 graus norte, interage mais com o norte aqui da América do Sul e ainda pega um pouco aqui da região norte do país. Observando lá para o dia 15, lá para o dia 22, o que está acontecendo em médios níveis de atmosfera, a gente vê nesse sistema de alta pressão atuando. A gente já via ontem que o sistema que estava aqui próximo na costa do Nordeste se afasta mais para o Atlântico e aqui surge esse sistema de alta pressão, bem característico dessa época do ano e provavelmente está associado à alta da Bolívia. Então, com essa formação aqui, as frentes elas não conseguem avançar muito e você acaba tendo aqui um condicionamento também do jato de baixos níveis para transportar umidade aqui para a região centro-sul do país, principalmente aqui entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então a gente ainda deve ter a continuação dessas chuvas e que provavelmente a partir do dia 24 ainda tem uma chuva acontecendo.
Olhando bem agora, né, a projeção do campo de pressão do modelo GFS, a gente vê em alguns momentos a alta pressão, em alguns momentos a baixa pressão, nada além do que normalmente deve se acontecer nessa época do ano. Então a gente tem, né, o que a gente chama desse trem de ondas, essa interação. E as chuvas, elas realmente ficam mais restritas aqui na região sul, até porque a frente, ela além de passar um pouco sobre o continente na região centro-sul, ela não consegue avançar tanto em direção à região nordeste. Tive aqui a frente interagindo, né, com algumas perturbações nos alísios e trazendo uma chuva mais condicionada à costa leste do nordeste. Também a gente tem aqui essa chuva ocorrendo, principalmente nessa interação das ondas de leste, atuando aqui sobre a costa norte e nordeste. Zecite ainda trazendo uma chuva mais para o norte da região norte e também o norte da América do Sul. Com relação à altura geopotencial, não tem nenhum geopotencial acima de 5.090 ou 5.900 e outros modelos que possa exemplificar, por exemplo, a permanência de um bom período aqui com o sistema de alta pressão na região central do país, ou mais um pouco aqui, né, mais próximo na região centro-sul, que nos diga e dê indício da formação de algum bloqueio atmosférico com alta pressão persistente ao longo de vários dias. A gente tem sim alguns momentos do sistema, mas essa barreira é logo rompida, né, pelo avanço de algumas frentes, principalmente aqui com a característica mais oceânica. E daí o que é que ocorre? A gente não tem nenhuma previsão de bloqueio, por exemplo, para os próximos dias. Então, a tendência agora é que tenhamos algo bem parecido com o que realmente acontece nessa época do ano. Por isso que eu venho falando, né, o que vai acontecer na região sul, como o próprio modelo GFS mostra, é uma sequência de entrada de eventos. Dia 19, 18, entre esse evento, depois lá para o dia 22, 23 tem um outro evento de menor intensidade, aí lá para o dia 26 avança uma nova frente aqui sobre a região sul. São eventos que eles não são fortes, porém eles têm uma determinada constância, praticamente a cada 4 ou 5 dias tem um evento entrando na região sul até o final do mês. E com isso, a tendência é que nós tenhamos aí uma chuva se mantendo, né? E alguma resposta na região centro-sul. Não pode ser uma resposta muito grande na INA, por exemplo, nas vazões. Mas aquele padrão de mais seco, pelo menos até o final do mês, ele vai ser rompido pela atuação desses sistemas. Depois as frentes elas avançam, interagem aqui com as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, e trazem aqui, por exemplo, chuvas para a costa leste do nordeste, e também as ondas de leste vêm aqui caminhando direto da África em direção ao país, também interagem um pouco com a Zecite. Os alísios transportam um pouco de mais umidade aqui para a costa norte e do nordeste, e você ainda tem a continuação das chuvas nessas regiões. E o norte, né, mantendo aquele mesmo padrão. Destaca ainda aqui para a região da Bolívia, né, que tem essa chuva acontecendo no centro-norte da Bolívia, que eventualmente essa água ela vai escoar e chegar na região de Virar e Santo Antônio. Com relação à anomalia de temperatura, o que a gente vê em alguns momentos uma temperatura bem mais baixa, principalmente pelo avanço de algum sistema frontal sobre a região centro-sul, e depois uma temperatura mais alta ao longo de vários dias. Então isso aqui, o que vai acontecer, a gente vai ter aí dias que serão bem frios e dias que serão bem quentes. Então a amplitude térmica tanto no próprio dia, né, entre a noite e o dia, deve ser alta, como a variação aí entre as semanas. É o que está acontecendo agora. Você tem algumas semanas que estão bem frias e algumas semanas que estão bem mais quentes, principalmente por essa interação e esse avanço desses sistemas sobre o país. Olhando agora a projeção de armazenamento de água no solo, a gente vê uma manutenção praticamente do estado desse armazenamento até o dia 18. A partir do dia 18, os modelos mostram, né, uma chuva interagindo principalmente aqui na região do Paraná, sul de São Paulo, e a gente deve ter aí uma melhoria desse armazenamento a partir das próximas previsões. Eu acredito que a partir do dia 19 a gente já comece a ver aqui uma melhoria. E o resto do país tendo, né, essa manutenção desse estado que está sendo observado, região central mais seca, avançando aqui sobre o semiárido nordestino também bem seco. Costa leste do nordeste tem alguns pontos que estão bem saturados, mas o grande destaque é esse avanço, né, desse sinal de armazenamento mais seco em direção à região norte do país, que a gente observa claramente aqui nessa figura. Observando agora os modelos que o ONS trabalha, a gente tem o modelo SMWF colocando essa chuva aqui entre
o, a região do Rio Grande do Sul e a região sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Esse núcleo ele deve persistir aí ao longo de alguns dias, até porque já começa a ter entrando nesse horizonte aquelas chuvas também a partir do dia 24, 25. Falta entrar no horizonte as chuvas a partir do dia 28, mas esse padrão aqui é o que deve se manter ao longo dos próximos dias. O ETA 40 e o GEFS mostram um padrão bem semelhante ao do SMWF, porém, quando a gente compara, né, o que aconteceu nos últimos dias com o que realmente foi previsto, a gente tem essa noção que o melhor modelo que está exemplificando da melhor forma o que está acontecendo no observado é o modelo SMWF. Então a tendência é que o ETA 40 e o GEFS eles migrem para um cenário mais parecido com o modelo SMWF. Chuvas aqui na região centro-sul, as poas interagindo na costa leste, parte da costa norte, junto com as ondas de leste na costa norte, e Zecita interagindo mais com a região norte do país e também aqui com o norte da América do Sul. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.